Gente, alguma dúvida até aí? Não, prof. Estão conseguindo acompanhar bem onde eu estou mostrando a estrutura das células e tudo? Sim, eu consigo. Tá. Os demais também? Tudo tranquilo? Beleza. Também, prof. Tá. Qualquer coisa vão perguntando, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Viu, prof? Oi. Na parte dos tecidos meristemáticos. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Do tecidos meristemáticos. Tá dando para escutar? Professora, Oi. Tecido meristemático, o que tem ele que eu não entendi? eu queria saber se é tipo ali onde nasce o brotinho da planta. Isso, exatamente. Tá. Isso é onde é chamado de gema, tá? E é Tá. justamente isso que eu pedi que vocês coloquem no fórum, que vocês fotografem nas plantas das casas de vocês, mas se vocês não tiverem planta, pega da internet mesmo a figura e coloca lá. Se possível, Tá bom. marcar uma seta, indicando onde que tá. Tá? Tá, obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Então, eu estava falando, quando caiu, que quando nós voltarmos para fazer as práticas, uma das práticas que a gente vai fazer é utilizar as plantas que vocês pegaram para estudar, para a AIP, né? E vamos fazer o corte delas. E aí, um dos processos que vocês, inclusive, vão ter que me entregar como avaliação do primeiro bimestre, porque nós temos 2 pontos, que é a da avaliação prática. Então, uma das coisas que vocês vão ter que fazer é fazer essa aula prática com o corte, né? E aí vocês vão identificar isso para mim. Quando vocês cortarem lá, vocês vão me dizer, aqui está a epiderme, aqui é uma epiderme unicelular, uma epiderme multicelular, aqui está o floema, aqui está o xilema. Então, isso é uma das coisas que, inclusive, vão ser avaliadas lá para vocês. Tá bom? Tá, então vamos continuar. Bom, algumas plantas apresentam hipoderme, não são todas, mas algumas apresentam hipoderme. Então aqui eu tenho, ó, isso aqui é uma cutícula, esse aqui bem, que não é célula, a cutícula não é célula, ó. Ela é um revestimento da célula, tá vendo? Aí aqui eu tenho a primeira célula, que é a célula da epiderme. E aqui embaixo eu tenho mais uma camada, 2 camadas de células, mas elas são diferentes daquela. Elas são células que têm um revestimento mais firme e estão dispostas exatamente abaixo da epiderme, que são considerados então como hipoderme. Elas já vão ter origem do meristema fundamental. Lembra lá que tinha periderme, o câmbio e o meristema fundamental. Então, a epiderme era originada da periderme, a hipoderme já é originada do meristema fundamental. Né? E ela também tem uma função de proteção e revestimento, que é a função da epiderme. Bom, vamos começar a falar dos anexos, então. Então, o primeiro que nós vamos falar é a cutícula. Cutícula não é célula. Cutícula é uma película, tá? Formada principalmente por uma proteína chamada de cutina e cera. Então, ela vai ser um anexo de revestimento. Aqui, ela vem justamente aderida à epiderme. Ó, aqui a gente tem a epiderme, tá? E aqui já é tecido parênquima e outras coisas. Então, a cutícula, ela vai dar aquela ideia de revestimento e de proteção para o vegetal. Então, muitas vezes, essa cerinha, essa proteção, ela torna o vegetal impermeabilizado. Então, você vê, por exemplo, numa maçã, está chovendo, a água vem, ela não penetra na maçã, ela vai cair e vai escorrer.
Porque essa região ela está impermeabilizada com cutículas. As folhas também têm essa cutícula para impermeabilizar e para proteger. E a água não vai se combinar com isso, porque a água tem característica polar. Como essa cutícula ela tem cera, a cera tem característica apolar. Então, ela faz esse processo de impermeabilização, tá? Então, essa é a função da cutícula. Olha aqui, ó. Então, aqui tem a epiderme, vocês já estão aprendendo a ver, né? E aqui eu tenho a cutícula. Nem todas as plantas, na verdade, apresentam essa cutícula tão evidente, tá? Mas pode existir essa ação. Olha aqui, ó, tá? Então, aqui numa folha, a água vai ser impermeabilizada devido à ação da cutícula. Além disso, ela tem também a função de fazer com que o vegetal perca menos água. Porque o vegetal poderia perder água, né? E ao ter essa barreira, que é a cutícula, e que é uma substância de natureza lipídica, apolar, então a água vai ter menor tendência a sair do vegetal. Por isso que a água só vai sair por locais próprios, como, por exemplo, os estômatos, que são locais de saída de água do vegetal. Além disso, ela ainda faz uma proteção contra a radiação solar. Bom, agora vamos falar dos estômatos. Os estômatos são os anexos que são muito importantes, porque eles controlam as trocas gasosas e controlam a transpiração. Então, tanto a troca de gás, né, que seria oxigênio, gás carbônico, quanto a transpiração, que seria a perda de água vegetal. Ele ocorre principalmente nas folhas, mas ele também pode aparecer nos caules verdes, que são os caules que fazem fotossíntese, e em algumas raízes. Então, aqui, ó, foi feito, aqui tá a epiderme, tá? Opa, tá arrebentada? Não, ela não está arrebentada. Isso é um estômato, tá? O estômato tem normalmente uma bolsa embaixo da região aqui das células da epiderme, que é uma bolsa onde vão ficar o acúmulo dos gases e mesmo água no estado gasoso e que vão fazer a troca com o meio. Aqui é um corte da epiderme, né? Um corte, então, transversal. Então, é como se eu pegasse essa epiderme e cortasse no meio e olhasse aqui em cima. É o que eu tenho aqui, ó. Então, eu vejo esses estômatos, tá vendo? Vejam que ele tem uma aberturazinha no meio, que é justamente essa abertura aqui, ó, que é conhecida como ostíolo. Então, essas aberturazinhas são os ostíolos. E as plantas, isso também é fator de identificação e de controle de qualidade do vegetal. Então, se eu quero saber, poxa, mas essa planta que está sendo usada aqui, vendida como uma droga vegetal em casas de produtos naturais. Eles estão falando que é um abácaris lá, que é uma carqueja que o pessoal está usando aí para fazer o teste. Mas não está dando efeito, ou será que é ela mesma? Como é que a gente pode comprovar? A gente pode pegar essas folhas que estão sendo vendidas lá e fazer a análise histológica delas. Então, vendo a estrutura e a forma dos estômatos, já é um meio da gente dizer se é ou não, porque esses registros da histologia, eles estão na farmacopeia brasileira. A farmacopeia está disponível lá na pasta de material extra de vocês. E aí, cada vegetal que já foi estudado e que pode ser feito medicamento dele e tudo mais, já existe como que é, então, cada parte desse vegetal. Então, como que são os estômatos organizados? E o estômato não é só essa partinha do meio. Ele tem essa parte central e é considerado todas as células que estão em volta deles. Então, veja que dessa espécie, elas são mais onduladas, as células que ficam em volta dos estômatos, que são chamadas de células companheiras. Aqui,
a gente já tem um outro formato dessas células companheiras. Então, se você puser essa droga vegetal que está sendo vendida, por exemplo, lá na loja de produtos naturais, no microscópio, você tem condição, fazendo essa análise, de dizer se a planta que está sendo vendida é ela mesma. Então, isso é bem importante, tá? E existem, por exemplo, a indústria farmacêutica faz essa análise direto, né? E existem muitos farmacêuticos trabalhando nessa área. Então, como que está organizado o estômago? Ele tem aquela região da abertura, que é o ostíolo, tá? Chamado de ostíolo, que é a cavidade que vai associar a parte externa, né, com a parte interna do vegetal. Aqui que fazem as trocas de gases e água. Aí ele tem uma célula que reveste esse ostíolo, são duas células, na verdade, que são chamadas de célula guarda. A célula guarda, ela acompanha, faz um movimento e através desse movimento vai fazer o processo de fechamento ou abertura desse ostíolo. Então, se o ostíolo estiver fechado, não há troca com o meio. Se o ostíolo estiver aberto, ocorre troca de gases ou água com o meio. E isso depende da movimentação das células guarda. Aqui em volta é o que nós chamamos, então, de células companheiras ou células subsidiárias. Tá? Essas células normalmente têm grande quantidade de cloroplastos e são todas células da epiderme. Então, é como está organizado, então, o estômago. Então, quando eu considero o estômago em si, mais as células que estão em volta, que são as células companheiras ou células subsidiárias, eu tenho o que eu chamo de aparelho estomático. Olha aqui, então, isso aqui é microscopia eletrônica, tá? De varredura, a gente vê bem certinho o ostíolo, as células guardas, as células subsidiárias. Aqui, novamente, nesse corte, nesse esquema, ostíolo, células guardas, tá? E aqui as células subsidiárias. Aqui embaixo está a câmara subestomática, que eu tinha mostrado para vocês naquela primeira fotografia lá, tá? Olha aqui, então, que é o local onde se acumula água, né? Gases. Então, aqui eu tenho o ostíolo, que é a abertura. Essa aqui são as células guardas, que são duas, e as células subsidiárias ou companheiras, tá? Olha aqui, olha. Então, eu tenho aqui um corte de folha, aqui está a epiderme, aqui está outra epiderme. Tem planta que vão ter estômatos nas duas extremidades, na região que a gente chama de adaxial, que é a parte de cima da folha, e a região abaxial, que é a parte de baixo da folha. Então, tem plantas que têm estômatos nas duas epidermes, aba e ada. Tem plantas que têm estômato só na aba, tem plantas que têm estômato só na face adaxial. Isso tudo é caracterização celular, isso tudo é controle de qualidade da droga vegetal. Se você pega uma planta, eu acho que é essa, mas está prescrito lá na farmacopeia, que ela só tem estômato na região da parte de baixo da folha. Se você olha, faz o corte, põe no microscópio e encontrou nas duas extremidades, não é a mesma planta. Então, é a forma que a gente tem de caracterizar se a planta é ou não. Então, aqui está o ostíolo, que é a abertura, e aqui está a câmara subestomática. Ó, o ostíolo, tá? Aqui a câmara subestomática. Essa aqui são as células guarda, né? E aqui as células companheiras. Olha só que beleza. Então, um corte na microscopia óptica, né? Isso aqui é a imagem de um microscópio e a quantidade de estômatos que pode ter. Tem planta que tem bastante, então essa quantidade varia, tem planta que tem menos, tem planta que tem estômatos diferentes, ó, esses aqui são diferentes desses aqui. Então, tudo isso é dentro do controle de qualidade. E essas aqui são imagens de microscopia eletrônica de varredura, onde nós podemos ter estômatos
que ficam abaixo da superfície da epiderme, tá? Então, aqui seria a epiderme dela, uma epiderme estriada, ó. Mas o estômago fica abaixo da superfície. Existem estômatos que ficam na mesma posição, né, que as células epiteliais, e existem estômatos que ficam acima das células epiteliais. Tudo isso é caracterização de vegetal, tá? Por que todo esse medo? Por que precisa tanto essa caracterização? Porque se você está tomando um medicamento, está fazendo um fitoterápico a partir de uma planta que não é a planta correta, então você provavelmente ou não está sendo feito, o efeito esperado não está acontecendo, ou essa planta pode estar produzindo outros efeitos que não os esperados, inclusive efeitos tóxicos, né? Ou você está, na verdade, você está sendo enganado, você está tomando uma coisa e não é o que você está esperando. Então, é muito importante essa parte do controle de qualidade. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os estômatos, sobre a função deles. E aí, vem uma coisa que eu preciso perguntar para vocês. Vou até voltar na outra tela. Vou parar isso aqui. Quero que vocês abram aí, que eu quero conversar com vocês agora. É um assunto muito sério. Podem abrir as câmeras. Ah, pronto. Quero ver o pijamão. Vamos. Ah, sim. Mas quero olho no olho agora, que o papo aqui vai ser... Tô até com a minha manta aqui, professora. Eu sou bem aqui, ó, escondida. Vai esfriar essa noite, hein? Já fiquem preparados. Ai, tá frio aqui. Ah, viu? Todo mundo tá debaixo das cobertas, meu Deus. Gente, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Quem não abriu a câmera, faz favor de responder pelo chat. Eu quero saber o seguinte. A planta respira ou faz fotossíntese? Os dois, fotossíntese. Sim. Os dois. Não respira. Respira? Respira ou faz fotossíntese? Hein? Viu? É melhor se fazer isolamento domiciliar. Ai, meu Deus. Planta faz... Respira ou faz fotossíntese? Vamos, não vi nenhuma resposta no chat ainda. Tem 10 pessoas nessa sala. Vamos. No chat, onde que é o chat? Pode falar melhor, Suelton. Vocês já são dois aí. Nada de ir pro chat. Ah, professora, você vai falar de fotossíntese. Sabe da fotossíntese. Quem que acha que a planta respira? Eu acho que respira. Eu acho. Quem acha que a planta faz fotossíntese de dia e respira de noite? Eu. Você não acha isso? Eu acho, mas posso estar errada. Porque à noite ela não libera mais gás carbônico pro ambiente? Sim. Não estaria certo? Pode ser, pode existir essa possibilidade, tá? Mas, gente, planta não é um ser vivo? Sim. Sim. Se o ser vivo não respirar, o que acontece com ele? Morre. Morre. Respira, então ela respira. A planta respira o tempo todo, 24 horas por dia, tá? Errar não erramos. Mais ou menos. Ó, 24 horas por dia a planta tá respirando, tá? Mas a planta também, ela não se alimenta, então ela tem que produzir o seu próprio alimento, ser autótrofa. Para ela produzir o seu próprio alimento, ela tem que fazer fotossíntese. A fotossíntese é um sistema que vai acontecer só quando tiver luz, tá? Então, assim, ó, o que a gente tem aqui? Quando tem luz disponível, a planta faz fotossíntese.
Na fotossíntese, ela absorve o CO2 e ela libera o oxigênio. Isso vai acontecer, assim, quando qualquer tipo de luz, de dia, lógico, vai acontecer, porque tem luz, esse aqui é um processo endotérmico, é um processo que vai precisar de luz, né? Então, vai vir luz aqui. Mas, se for luz artificial, como agora, aqui em casa, por exemplo, que a luz está acesa, então ela também vai fazer fotossíntese. Então, ela não discrimina o tipo da luz. Se houver luz, ela faz fotossíntese. Ponto. Tá? Outro processo que ela faz é a respiração. A respiração, ela faz o tempo todo, 24 horas por dia. Porque se ela parar de respirar, ela morre. Então, o que acontece na respiração? Entra o oxigênio e sai CO2. O que acontece na fotossíntese? Entra CO2 e sai o oxigênio. Então, como acho que foi a Isa que falou, né? Que a planta libera mais CO2 à noite. Não é que ela libere mais CO2, ela está liberando a mesma quantidade. Só que quando tem luz, ela consome CO2. Então, o ambiente, se eu tenho um ambiente com plantas, durante o dia eu vou ter menor teor de CO2 e maior teor de oxigênio, porque ela está fazendo fotossíntese. Durante o dia ou se tiver luz, tá? À noite, quando você está com a luz apagada, ela só fica respirando. Aí, ela não está captando o CO2, então ela está liberando o CO2 e consumindo o oxigênio. Além disso, através das folhas, a planta também vai fazer um processo da transpiração. A água normalmente ela entra lá pela raiz, né? E sobe através da seiva. Mas a planta perde água, então, por transpiração. Tanto a água quanto esses gases vão sair da planta através, então, dos estômagos, tá? Que vão ser os principais responsáveis por essa troca, então, de gases. Bom, aqui vai ter tudo uma parte agora de fisiologia vegetal que a gente vai começar a falar. Porque a abertura e o fechamento dos estômatos está muito relacionado com a quantidade de gases e quantidade de água que esse vegetal vai utilizar para fazer o metabolismo, que nós vamos começar a falar do metabolismo primário, que é justamente respiração e fotossíntese, tá? Então, essa abertura e fechamento, ela tem todo um sistema fisiológico da planta, vai depender de fatores, então, dessa abertura e tudo mais, quando que ele abre, quando que ele fecha. Então, são várias estruturas aí que a gente vai estar vendo, ação de enzimas e tudo mais. Como ele é um processo, assim, bem demorado para explicar, eu vou deixar isso para a próxima aula daí, tá bom? Então, a orientação que a gente teve é que é para a gente fazer a aula e deixar de 30 minutos a 40 minutos para vocês poderem responder o fórum, ainda dentro da aula, para que não fique nada para vocês fazerem depois, assim, né? É lógico que tem pessoas que não conseguem fazer nesse tempo, daí vão usar um pouquinho do outro tempo. Tem pessoas que estão trabalhando agora, e daí por isso que a gente deixa tempo de 24 horas, porque ela vai precisar fazer ainda em algum momento, mas então a orientação foi essa. Como a gente vai entrar numa parte que agora vai exigir bastante raciocínio, então eu vou deixar essa parte para a próxima aula. Beleza? Segunda-feira. Tem. Segunda não tem. Sexta-feira agora, prof. Hã? Sexta-feira agora. Também não tem. Não, segunda não. Nem segunda, nem sexta. Só na Sexta outra é feriado. Sexta é feriado. Só na outra. Então só na outra segunda. Só na outra semana. Feriado. É na outra segunda daí. Na outra segunda. Fora essa, daí na outra segunda.
Ah, é papo, né? Sexta-feira maior. Michele perdida. Aham. Gente, é um Ih, Jesus, que nossa é essa, senhora? Abençoa. É verdade. Não te ouvi, professora. Eu perguntei se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Sem dúvidas, professora. Uhum. Desconfiei desde o princípio. Professora, eu só não vou conseguir postar uma foto agora de planta, porque eu só vou conseguir ver uma planta agora amanhã. Ah, tudo Não bem. dá. Okay. Você tem 24 horas para isso. E Prof, mas se você não quiser, você pega uma foto da internet, não tem problema. professora, Ah, posso te mandar no WhatsApp uma planta, daí se vê se eu tô marcando certo onde que é o lugar? pode. Ah, então tá bom. Bom, feito então, gente? Tá, então vão descansar agora. E vão responder o fórum. Beleza? Anne, pare de tossir. Outro xingando. Beijo, gente. Vão descansar. Tchau, prof. Boa Tchau, noite. se cuidem. Professora, Se cuidem. Esse daí tem que se cuidar mesmo.